Vamos conversar agora sobre um assunto importante. E conversa supõe duas coisas: escuta e diálogo, né? Vamos deixar os espíritos se acalmar, né? Porque senão não dá. Vocês que acompanharam o cronograma aí do nosso encontro, hoje, 8 horas, nós tivemos a adoração eucarística. Depois está aí no folheto de vocês, 8 horas, uma fala sobre comunhão, missão, a Eucaristia no mundo. Então nós vamos falar daquilo que todo este tempo nós escutamos, que é a Eucaristia. Eu gostaria de iniciar fazendo algumas interrogações para que a gente pudesse nos centrar na nossa conversa. Primeira coisa, o que é a Eucaristia para mim? Hoje, por exemplo, é domingo, o dia do Senhor. O dia de ir na missa. O dia de celebrar a Eucaristia. O dia de receber a comunhão. O dia de partilharmos o pão. O dia de nos reunirmos em torno da mesa. O dia de escutarmos a Deus. Eu sempre digo, quem já me ouviu, e repito: ir na missa é muito pouco. Eu preciso saber o que significa a missa. Ontem eu escutei aqui alguém que dizia que a Eucaristia é a fonte da vida do cristão. Quando nós falamos de fonte, nós abrimos um horizonte imenso para uma reflexão. O que é a fonte, padre? O que eu entendo por fonte? A Eucaristia é o mistério da fé. Por exemplo, quando eu vou na missa, quantas vezes, padre, eu vou para a missa sem nenhuma fé? Padre Ezequiel falava ontem aqui da alegria. Olha, falar da alegria na liturgia eucarística é algo muito forte. Porque às vezes a nossa procissão de comunhão, ela é mais triste do que um caminho de velório, né? Nós vemos com um semblante que parece que estamos saindo das profundezas da sepultura. E eu já venho me perguntando há muito tempo sobre isso. O que está por trás dessa tristeza no momento da comunhão, da Eucaristia? Se é um momento festivo, se é um momento de alegria, se é um momento de encontrar
e de fazer a experiência mais profunda do amor. Por que deste semblante triste? A Eucaristia é o dom por excelência, o maior tesouro espiritual da igreja. Repito, por favor, repito, o maior tesouro espiritual da igreja. Por isso, a celebração da Eucaristia, ela tem um rito que é perfeito. E às vezes, quando o padre está colocando as vestes litúrgicas, a gente escuta aquelas vozes assim: padre, o que vamos mudar hoje? O que precisa acrescentar? E se é o padre Raimundo, ele só dá uma olhada com o olhão assim para um lado e fica perguntando: meu Deus, tem de misericórdia. Significa o quê, padre? Que eu não sei deste conteúdo, porque se eu soubesse, eu não faria essas perguntas mirabolantes para o padre. Eucaristia, dom por excelência, o maior tesouro espiritual da igreja. A igreja vive da Eucaristia. Dona Eri falava isso daqui, eu acho que repetiu ontem, no mínimo 3 vezes. Padre Ezequiel também repetiu. Por favor, não se esqueçam, o Padre Raimundo está repetindo de novo. É como se nós estivéssemos grifando, né? Grifando. Não posso esquecer isso daqui. A igreja vive da Eucaristia. Por isso temos a obrigação de conhecer. Ô padre, como é que eu vivo de algo que eu não conheço? Não dá, né? Não dá. Por isso, eu preciso conhecê-la, aprofundá-la, compreendê-la e amá-la. Vamos repetir: conhecer, aprofundar. Qual é o outro? Compreender e amar. Vamos lá? Conhecer, aprofundar. Vocês vão esquecer esses 4 verbos? Quando eu for celebrar uma Eucaristia com vocês lá em Juruena, cadê a Jane? Eu vou perguntar esses 4 verbos, Jane. Lá em Aripuanã, se tiver oportunidade, lá em Coniza. Eu preciso, porque senão eu não vou celebrar bem aquilo que eu não conheço. Eu não tenho como aprofundar algo desconhecido na minha vida. Eu não tenho como compreendê-la de maneira nenhuma. E ainda o pior, como é que eu vou amar um desconhecido? Não tem como, né? Não dá. Eu não posso amar aquilo que eu não conheço. Não dá. A Eucaristia, ela é o sacrifício decisivo da cruz. É Jesus Cristo vivo e ressuscitado que se dá como alimento para a nossa vida. Eu estou falando de Jesus Cristo vivo,
ressuscitado. Cada vez que é feito o sacrifício da Eucaristia, é realizado a única e a mesma morte e ressurreição. Por isso, é necessário que cada um de nós possa intensificar o amor pela Eucaristia. Acho que tem uma música do Padre Ezequiel, não me lembro bem se é do Padre Ezequiel, vocês podem me ajudar? Real, né? A presença, é isso mesmo, presença real. Eu não estou falando aqui de... Eu queria que vocês pensassem um pouquinho com o Padre as mágicas. Eu não estou falando de mágica, por favor. Eu estou falando de presença real. É presença real. Por exemplo, eu não estou aqui na frente de vocês, aqui não é uma mágica não, está aqui o Padre Raimundo. A presença de Jesus na Eucaristia é presença real. Outra perguntinha que nos ajuda. Que lugar ocupa a Eucaristia na minha vida? Padre, eu sou uma pessoa muito rezador, só que faz 2 anos que eu não vou na missa. Eu rezo muito, padre. Você não tem noção do negócio. O que vocês acham que o padre vai pensar? Primeira pergunta. Que lugar ocupa a Eucaristia na minha vida, na minha família, na minha comunidade e na minha paróquia? Nós nos empenhamos para cuidar com zelo deste momento tão importante para a minha vida, para a minha família, para a minha comunidade ou para a minha paróquia? É para pensar. Às vezes as pessoas dizem assim para nós: padre, mas hoje a missa foi muito bonita. O que significa isso? Tudo aquilo que é cuidado com zelo, que é feito com amor, a tendência é que seja um momento bonito. Nós fazemos isso na nossa liturgia da Santa Missa. Nós nos empenhamos. Aquele que vai ler, ele exercitou, ele treinou aquela leitura. Ora, eu vou ler na missa no próximo domingo, eu tenho uma semana inteira. Eu preciso entrar neste ritmo de oração, de celebração. Nós nos preocupamos com essas coisas ou não? Ah, padre, hoje é de qualquer jeito, né? Então, na hora do canto de entrada, já puxa o ato penitencial. Na hora da oferta, canta o glória.
cada vez que é feito, repito, o sacrifício da Eucaristia é realizado a única e a mesma morte e ressurreição. Por isso, é necessário que intensificamos o nosso amor a Jesus Eucarístico. Por quê? Ele deve ocupar um espaço especial na minha vida, na minha família, na minha comunidade e na minha paróquia. Por isso é necessário que conheçamos a Eucaristia com o coração. Repito, conhecer a Eucaristia com o coração. Devemos amá-la. Conhecer significa experimentar. Está comprometido, está ligado. Fazer um encontro vivo, pessoal com a Eucaristia. Encontro vivo, encontro pessoal. O Papa João Paulo II, que hoje é santo, ele diz: a igreja vive da Eucaristia, a qual se torna o núcleo de seu mistério. Ela é a fonte, ela é o centro de toda a vida cristã, e nela está contido todo o tesouro espiritual da igreja. Repito, na Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da igreja. Através do próprio Cristo, este mistério eterniza o mistério pascal em todos os templos. Então, queridos irmãos, percebem como nós precisamos mergulhar? Por isso, por ser esse sinal visível do Cristo invisível, a Eucaristia é essencialmente missionária. E aqui está o tema da conversa, que é a Eucaristia, comunhão e missão. O sinal visível do Cristo invisível faz da igreja missionária. E por isso não mede esforço para anunciar corajosamente na sua íntegra o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Daí somos chamados a testemunhar que a Eucaristia é fonte e ápice de toda a evangelização. A Eucaristia é o centro. Quando nós vemos uma comunidade, que eu espero que não tenha na nossa diocese e nem em vossas paróquias, que celebra tudo, tudo celebra. Mas quando é no momento da Eucaristia, encontramos aquela frieza total. Você diz assim: aqui tem coisa errada. Aqui tem algo errado. Ou no mínimo, aqui tem alguma coisa que não foi compreendida, não foi entendida e tampouco amada. E tampouco amada. No documento chamado Presbyterorum Ordinis, ele diz que a Eucaristia é a fonte de toda a evangelização.
Outro documento nosso da igreja chamado Instrumento Laboris, no número 88, ele diz assim, olha que beleza. A Eucaristia é o coração pulsante da missão. É sua fonte e o seu único fim. Bota a mão aí no coração. Está pulsando? Ou não? Se parou, tem problema, né? Está funcionando perfeitamente, né? A Eucaristia é esse coração que bate constantemente da missão da igreja. Começo e fim. Nós temos um desafio muito grande. Eu vou contar minha experiência, mas eu acho que os padres que estão por aqui devem comungar comigo também, né? Por exemplo, vocês aqui desta diocese, vocês têm um privilégio muito grande de vocês terem missa todos os meses em vossas comunidades, por mais longe que seja. A cidade de Juína, ela é muito bem assistida. Eu acho que durante o mês, só em Juína, entre Catedral, Sagrado Coração, Paróquia Nossa Senhora da Paz e Paróquia Santo Agostinho, nós devemos ter aí, vou dizer por cima, umas 100 celebração eucarística. Qual é o grande, diria eu, como padre, o grande risco que eu perca essa sensibilidade do pulsar deste coração, como algo repetitivo na nossa vida, como algo monótono. Eu tenho que ter esse cuidado muito grande. Está ali o Padre Jânio, que tem uma experiência muito maior do que eu no sacerdócio. Por quê? Nós precisamos viver cada momento. Eu já falei antes para vocês, não existe mágica. Existe uma celebração que precisa ser rezada, que precisa ser vivida, que precisa ser compreendida, que precisa ser amada e que precisa ser conhecida. Então não posso fazer só com um ato obrigatório, porque senão daqui a 3 meses eu estou cansado. E aí quando alguém fala, padre, tem que rezar a missa, eu vou inventar alguma coisa, eu vou dizer, olha, hoje eu não posso rezar a missa porque eu estou com dor de barriga. Não, não é dor de barriga, não. É que eu estou perdendo aquilo que é o bater deste coração no meu peito. E nós precisamos estar ali, presença real. Quantas vezes eu vou celebrar a missa, que eu olho para o povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não tenho retorno nenhum. Eu digo, minha gente, vamos acordar, por favor, vamos acordar, para a gente começar a rezar a Santa Missa. Porque a missa, a liturgia, ela é uma harmonia.
Cada um de nós temos a nossa participação no rito. Por exemplo, o Senhor esteja convosco. Será que seria bonito eu, padre, dizer o Senhor esteja convosco, e eu mesmo responder? Então significa que este conjunto de pessoas que estão celebrando com o padre tem partes muito bem definidas nesta liturgia, nesta ação litúrgica. O Senhor esteja convosco. Quando o negócio sai tão ruim, eu pergunto assim, será que está? Observem, queridos irmãos e irmãs, o peso das palavras. É isso aqui que eu quero que vocês cheguem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então significa, não tem mágica aqui, padre. Por favor, tira esse negócio de mágica da nossa ação maior, da nossa celebração. Não tem mágica. O que tem, padre? Presença real. Presença real. Eu preciso compreender isso daqui. Eu preciso entender. A Santa Igreja confiou às comunidades cristãs uma missão importantíssima: revelar as riquezas do amor de Deus contida na Eucaristia. Agora essa pergunta vai para vocês. Vocês estão fazendo isso nas comunidades? Ô padre, se você não vir, ninguém vai na comunidade. Nós estamos, queridos irmãos, vou tocar num assuntozinho assim, que eu acho que está atingindo a todos nós. Lá da última comunidade da nossa paróquia, é o início que começa lá em Brás Norte. A justificativa. Tudo nós justificamos. E eu gostaria de lembrá-los que, quando Jesus chama, ele não admite justificativa. Jesus chamando seus seguidores, ele diz a um: segue-me. Ele disse: Senhor, eu preciso ir sepultar meu pai que faleceu essa noite. O que é que Jesus diz? Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Vocês já viram morto sepultando morto? Também ainda não vi. Jesus chama o outro. Ele diz: Senhor, deixa eu lá em casa dar um beijo de despedida na mamãe, senão ela vai chorar demais. Sabe o que é que Jesus diz? Quem bota a mão no arado e não é digno de mim. Quem bota a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Vocês escutaram alguns dias atrás esses textos do chamado. O chamado que exige de nós desapego, desapegar-se. O chamado que exige de nós a renúncia. E o chamado que exige de nós a disponibilidade. Quem quiser me seguir, tome sua cruz e siga-me. Disponibilidade. Tempo para carregar a minha cruz. E hoje nós não temos mais tempo para nada. O esposo não tem mais tempo para a esposa. A família não tem mais tempo para os filhos. Os filhos não têm mais tempo para os avós. Ninguém tem mais tempo para nada. Como é que eu vou seguir Jesus se eu não tenho, eu não sou capaz de desapegar-me, de estar disponível e de renunciar? Como é que eu vou seguir Jesus? Ah, Padre Raimundo, é assim mesmo. Sim, senhor e sim, senhora.
Tem muita gente que não veio para o congresso justificando. Até quando nós vamos carregar a justificativa? Claro, aquilo que o Padre Ezequiel dizia ontem à noite, as coisas vão acumulando na vida, vão acumulando, e ao mesmo tempo nos sufocando, porque falta aquilo que é a essência na minha vida. E daqui a pouco, Padre, o que fazer? Aonde irei? Como fugirei? Não tem como, porque o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe tudo. O Senhor me conhece. Quando estou sentado, quando estou de pé, quando estou andando. Conhece-me pela frente e por trás. Vocês lembram desse salmo? Tu me conheces quando estou sentado. Vocês, tu me conheces quando estou de pé. Quando repouso, tu também me vês. E pela frente sinto que me abrange. Se pelas costas, também de frente sei que me percebes. Para ficar longe do teu espírito, o que farei? Para onde irei? Se suba ao céu, eu te encontro lá. Você vai conseguir se esconder debaixo da cama? Vai. Ele te puxa pelos pés. Olha como nós somos às vezes ingênuos. Por que Jesus diz assim, olha, quando queres orar, quando queres rezar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e conversa comigo que eu estou junto de ti. Hoje estão metendo na nossa cabeça e goela abaixo um Deus tão castigador e vingativo que às vezes nós temos medo até de rezar. Sabe por quê? Porque a oração ela é mais do que aquilo que pensamos que é. É muito fácil para nós o barulho. É muito fácil para nós o barulho. A oração não, a oração é o silêncio, é o encontro que transforma. Significa o estar presente, presença real. Como estar presente diante de um castigador? O pecado por si mesmo, ele já leva a esse distanciamento, a este afastamento, a essa vergonha. Observem, quando o Senhor chama Adão, ele diz, eu não posso. Eu estou nu. Mas como tu sabe que estás nu? Aí já vem a primeira tacada, né? Fulana que tu... Aí o Senhor chama, o que aconteceu? Justifica mais uma vez. E chegou até nossos dias hoje. E nós nos esquecemos. Nós continuamos querendo passar para o meu irmão. Esquecemos desse coração que bate, vivo.
a celebração da Santa Missa, nos renova os ideais de testemunhar no mundo a nossa pertença a Deus e à Igreja. É da participação na Eucaristia, com docilidade, que vamos deixando Cristo agir em nossas almas. Quando participamos retamente da Santa Comunhão, sentimos no nosso interior a necessidade de levar ao outro a graça de poder vivenciar em plenitudes a maravilha que Deus fez na minha vida. Isso aqui Padre Ezequiel falou aqui ontem. Quem faz a experiência da alegria, quem faz a experiência das coisas boas, quer levar ao irmão. Está explícito, implícito em nós. Se vocês que são maus podeis fazer coisas boas a alguém, imagina o Senhor, diz o Evangelho. Mas parece que nós nos esquecemos dessas coisas. Por isso que nunca é tarde e nunca lembrar. A gente precisa ser lembrado sempre. Senão nos esquecemos. É diante da mesa eucarística que somos igreja, comunidade orante missionária. Quantos missionários passaram pela nossa diocese? Vieram com objetivos de trazer o amor. Eu nunca me esqueço que quando Dom Franco foi feito bispo para a diocese de Juína, ele era o provincial nosso dos salesianos em Amazonas, no Manaus. E aí ele foi dar, porque na nossa formação, toda noite tem um padre que vai dar o boa noite para os formandos. E naquele tempo eu era noviço. E quem foi dar o boa noite para nós? Dom Franco, Padre Franco. Ele era o provincial. E aí ele tinha chegado de Roma feito bispo, e ele disse, eu fui feito bispo para Juína, só que nem sei onde fica Juína. E aqui veio o Dom Franco, e aqui anunciou o Evangelho, e aqui ofereceu aquilo que nós estamos falando, a alegria do estar com, a alegria da celebração, de fazer bem feito, a alegria da comunhão. Quando eu falo em comunhão, nos abre dois horizontes importantes, que é familiaridade e que é comida, Eucaristia, pão partilhado. Como é aquele cantinho antigo que vocês conhecem? Celebrar a comunhão com este povo sofrido é fazer aliança com a causa dos irmãos, com a necessidade do outro, com o pulsar do coração do outro. Celebrar a Eucaristia não é um ato de isolamento, não. É como se abrisse uma porteira, um portão. Tu sai vibrante. Ah, padre, então é isso que acontece, porque tem missa que eu saio de lá todo entusiasmado, tem missa que eu saio meio amuado, já dando pisão no outro, né? Então é eu que não estou sabendo celebrar junto, né, padre? Vocês já observaram numa oraçãozinha que o padre faz, uma oraçãozinha, não um modo de expressão de falar, mas uma oração grande. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O que você diz? Para a glória do seu nome, para o nosso bem, todas
Já prestaram atenção nessas palavras? Se não, olha um coque na cabeça de cada um que não prestou atenção. Aí o padre Raimundo enche o peito para falar isso daqui e fica com os ouvidos tentando escutar. Queridos irmãos, o dia que nós abrirmos o nosso coração, a celebração da Eucaristia, a nossa vida vai se transformar. Mediante a fração do pão, realizamos o encontro com Jesus Cristo. Encontro com Cristo, continuamente aprofundado na intimidade eucarística, que vai suscitar em nós uma igreja cada vez mais cristã, uma igreja cada vez mais que está atenta à urgência de dar o testemunho e de evangelizar, é o que diz o Papa João Paulo II. Uma igreja que se sente na obrigação da evangelização. Não é à toa que o lema de Dom Franco era evangelizar. Esse encontro com Cristo Eucarístico nos faz sair de nosso comodismo e nos leva ao encontro do outro. Aqui é muito importante, porque às vezes nós estamos tão centrados em eu, que esse próprio eu se cansa de tanto eu. E aí vem o Padre Zezinho com uma música tão bela que diz: Senhor, não deixe que eu me canse. Imagina, nós não temos tempo. E ainda além de não ter mais tempo, nós estamos todo mundo cansado. O marido olha para a esposa e diz: olha, eu cansei de você. A esposa olha para eu estou cansado, eu não aguento mais vocês. O que o padre vai dizer com tudo isso? Também estou cansado, e agora? Percebem? Que é da Eucaristia que nós aurimos essa força, que nós tiramos essa coragem para a vida e para a missão. A Eucaristia nos faz perceber que nós não anunciamos a nós mesmos, anunciamos a Cristo. E isso exige nossa humildade. Uma palavrinha que precisa ser grifada. Exige de nós a disposição para o seguimento, sem justificativa, repito. Mas é justamente esta ação humilde e disponível que nos liberta, que nos dá riqueza, que nos engrandece, e quem diz isso é nada menos ou mais do que o cardeal, o Papa Bento XVI. Naquele tempo era cardeal, né? Joseph Ratzinger. Uma homilia que ele fez no Seminário Maior de Filadélfia, em janeiro do ano de 1990. Humildade, Papa Bento. Cristo Eucarístico nos leva a refletir sobre como, na condição de apaixonado pela Eucaristia, podemos demonstrar hoje, nas realidades cotidianas, o que acreditamos, e assim expressar as boas coisas de Deus, que opera em nós, em nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade, na nossa paróquia, em ação de graças. Dá louvores. Por todas as graças recebidas. Os dons. Quando nós falamos dos dons, nos abre outro horizonte imenso. Quantos dons recebidos gratuitamente na nossa vida.
O padre lembrava ontem daquelas coisas que nós impomos a Deus. Foi Deus que quis assim. É Deus que quer. É da vontade de Deus. Às vezes dita com tanta naturalidade como se fosse verdade. Olha, temos que cuidar com essas coisas. A maioria, ou a maior parte do nosso tempo, nós gastamos, ou desenvolvemos, ou desempenhamos com nossas atividades, seja profissional, seja no campo intelectual, seja nas responsabilidades como pai de família, mãe de família, estudantes, trabalhador. Mas precisamos também fazer essa experiência profunda do amor em nossas vidas. São João, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: o que nós vivemos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também vós estejais em comunhão conosco. Não é algo feito para guardar, não. E o Papa João Paulo II diz: a celebração eucarística é a fonte das diversas obras de caridade e de ajuda recíproca, da ação missionária e das várias formas de testemunhar Jesus Cristo e também de dar o testemunho da vida cristã. Por isso, meus caros, pela Eucaristia nós adquirimos a convicção de que devemos nos interessar, dizia o padre ontem aqui, pela salvação de todos. A gente conversa tanta coisa, né? Até fuxicamos da vida dos outros, mas eu nunca vi um grupo conversando sobre salvação. Por quê? O que será? Às vezes o padre perguntou ontem ali, não é? Qual é o nosso medo? Eu tenho medo, padre, de não me salvar. Vocês viram? O padre perguntou aqui. Qual é a tua grande esperança? Me salvar. E Deus, por seu amor e misericórdia, nos doa o seu Filho, ressuscitado. A Cidete está dizendo, falta 5 minutos. Ressuscitado. Presença real. Não é mais pão, não é mais vinho. É Cristo vivo. Presença real. Que beleza, né? Qual é o motivo para ficar triste? Um cristão que tem toda uma base estruturante, as colunas centralizantes de uma caminhada, de uma vivência sacramental, de uma experiência profunda do amor de Deus, por que se deixa sufocar com as ansiedades desta vida? Onde é que está o negócio? Onde é que está o erro? Padre, eu rezo, só que eu estou com o rosto tão triste, padre. Meu irmão, tem alguma coisa errada nesse negócio. A oração vai te levar à alegria. A alegria. Não era que estava cantando aqui, parece esses dias? A alegria está no coração. Ora, se a alegria está no coração, o que vai expressar no rosto? Alegria. Se a tristeza tomou conta do interior, o que eu vou manifestar? Tristeza.
Eucaristia, missão. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Eucaristia nos faz perceber que cada discípulo de Jesus tem sua parte na tarefa de anunciar, de evangelizar, de divulgar, de levar às pessoas o Evangelho. E ao mesmo tempo celebrar ao redor da mesa eucarística o Cristo que nos envia. Amparados pela Eucaristia, nós temos a força para seguir em frente, mesmo que tenha espinhos, mesmo que tenha dificuldades. Mas este apostolado, esta missão, esta pastoral vai produzir os frutos necessários, porque foi plantada em terra boa. Vocês lembram do Evangelho? Tem 3 tipos de terra, né? Terra boa, planta uma semente, ela produz 30, 70 e 100 por 1. Terra com espinhos, planta a semente, ela nasce, mas vem as consequências da vida, os espinhos crescem e sufocam. Murcho. Tem alguém murcho aqui? Tem? Olha, eu já vi uns 2 murchos por aí. O padre está só de olho. Está murcho, quase tombando. Olha aqui, ó. Murchinho. E tem outro tipo de terra, que é os pedregulhos. A semente nasce, vem o solzão de 40 graus, a planta seca. Qual é a terra que tu está cultivando? Queridos irmãos, vou terminar dizendo a você, eu falava até de tarde, se fosse possível, que eu sou falador, né? Mas eu vou terminar. Quando você for para a missa agora, toda vez na tua comunidade, pensa um pouquinho antes de ir para a missa. Às vezes nós temos que, até aqueles abraços da porta da igreja que nos tiram a centralidade do negócio. Às vezes já chegamos até fuxicando, né? Calma, deixa depois, reza primeiro. Cuidado. Tu está indo pela uma celebração. Vocês já viram quando a gente vai para um casamento chique, até o jeito de andar se muda? Vocês já viram como é que é? Sai pisando como se o chão fosse acabar. E para a missa não, a gente vai de qualquer jeito. Olha, temos que estar atentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Nazaré, São José. Tchau, obrigado.